E aí, pessoal, os culpados de Renato. Reuniões demoradas, críticas pontuais, análises muito fortes com relação à conduta dos jogadores dentro do campo. O que podemos falar? E sobre Renato, tem culpa ou não também neste processo? Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora ela, a placa em MDF do símbolo do tricolor. Energia boa, arte em MDF, que você compra aqui na descrição do vídeo através do WhatsApp direto dessa turma que faz esse trabalho lindo aqui. Esse produto é oficial licenciado do Grêmio. E se você quiser valorizar a sua marca, você também pode, porque eles fazem este produto com a sua marca personalizada, todo em MDF, todo em alto relevo. Não deixe de conhecer. Energia boa, arte em MDF. Gente, chamou atenção no treinamento de ontem a demora, fiz algumas anotações aqui, a demora para o início do treino. A informação lá e as pessoas que passaram essa informação falam em 42 minutos de atraso, vendo vídeos dos erros dos jogadores na partida contra o Santos. Aquele mole que os jogadores deram naquele rebote de dentro da área que determinou a derrota do Grêmio em Santos, gerou sim uma série de críticas. E o curioso é que a crítica, ela parece ser toda ela direcionada a um lance. A um lance. Quando me parece que o problema do Grêmio é muito maior. Eu sempre brinco com relação ao Renato, que o Renato e eu brinco, falo do filósofo, o filósofo moderno, contemporâneo, o Homer Simpson, quando eu digo, a culpa é minha, ele diz, né, o Homer, a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. Pois Renato, eu sempre faço essa crítica, faz sempre um direcionamento dos problemas quando as derrotas acontecem. Renato trabalha muito mal a derrota, o que é por um lado positivo, mas muitas vezes ele acaba não enxergando todo o contexto. Historicamente é assim. Tem o lado positivo disso, tem o lado negativo disso. Mas, neste caso específico, é preciso ampliar um pouco. E acho que o Renato, mais uma vez, está cometendo um erro, que é direcionar a crítica para um contexto que deveria ser dele. Ele nomeia culpados, e aqui eu vou citar Bitelo, Ferreira e a linha de defesa, especialmente. E eu nem cito os dois estrangeiros contratados, o Cristaldo e o Carvalho, porque ele troca esses dois todos os jogos. Todos os jogos. O Grêmio nunca fica com esses dois no campo até o fim. Então, este processo, quando tu começa a nomear um monte de gente, para tudo e vamos tentar entender o que existe além do individual, que é o trabalho coletivo de um time que parece ter perdido o centro. O Grêmio tem um jogo duríssimo domingo contra o Cruzeiro, que mudou de horário. O jogo do Cruzeiro era 16 horas, foi para as 19 horas. Então nós vamos ter uma mexida no nosso conteúdo aqui no canal também. E em cima dessa realidade agora, as coisas, elas tendem a ficarem muito mais, pelo menos, de pressão, porque o Grêmio precisa do resultado. O Campeonato Brasileiro não vai aceitar mais 2 ou 3 rodadas para o Grêmio sem vitória. O Grêmio precisa ganhar. Depois tem o Cuiabá, que é um time menor daí do que o Cruzeiro, apesar do Cruzeiro estar atrás do Cuiabá. O Cuiabá tem 28 pontos, o Cruzeiro tem 25, mas o Cruzeiro é melhor do que o Cuiabá. O time do Cruzeiro é melhor. E o Grêmio precisa ser melhor que o Cruzeiro. Porque o Grêmio não pode correr o risco de não fazer 6 pontos contra Cruzeiro e contra Cuiabá. Não pode. O Grêmio precisa fazer 6 pontos, jogá-la para cima e começar a trocar ponto para chegar na fase de grupos da Libertadores. Esse precisa ser
o objetivo do Grêmio. Não é outro. É esse o objetivo do Grêmio. E em cima disso, vamos analisar as culpas. Quando tu tem jogadores com este perfil criticados fortemente, e você está vendo aí, vê imagens também do treino, você fortemente critica isso e pega um lance-chave para colocar, e ali tem culpa de um monte de gente, porque ali tem culpa do Ferreira, que ficou olhando pro Gandula sem ver, ter certeza que a bola ia sair, um erro grosseiro, quase juvenil. Tem dos caras que estavam marcando dentro da área, porque o cara que faz o gol, o cara que tirou a bola dentro da área, ou seja, estava do lado dos jogadores do Grêmio, e ele chega sozinho para fazer o gol sem goleiro. Então tem o erro. Só que tu não pode fazer desse erro o erro total do lance do Grêmio. Tu não pode fazer. Tu não pode hoje entregar para este erro, o erro total. Porque é muito mais do que isso. O Grêmio toma gol em todos os jogos. Não foi por causa desse erro que o Grêmio tomou gol em todos os jogos. O Grêmio toma gol porque marca mal. Porque o meio-campo tá frágil, tem um buraco entre os zagueiros e os volantes. Porque os meias não marcam. Porque desde que o Ferreira entrou, o time fica todo olhando pro lado esquerdo, procurando a jogada individual. Essa é a realidade do Grêmio. Nós vamos insistir com isso. Então esse é o problema do Renato. A forma do Grêmio jogar, o Grêmio ser mais combativo, o Grêmio conseguir ser mais organizado, o Grêmio conseguir construir progressões organizadas, também recomposições. O Grêmio é um time muito lento na hora de recompor, o Grêmio tem muita dificuldade em compactar, situações que são coletivas, que são de ordem de trabalho técnico-tático do treinador. É evidente que o Grêmio tem carências importantes, é óbvio. Eu cito o time que terminou o jogo contra o Santos, que é um time frágil, de jogadores frágeis. Agora, eu não entro tanto, porque se a gente sempre parar no individual, a gente vai voltar pro tempo lá dizendo o seguinte: eu preciso desse jogador, que com esse jogador eu resolvo. Eu preciso desse aqui, que esse aqui eu resolvo. Eu preciso desse aqui, que esse aqui resolve. E não resolve. A gente sabe que não resolve. A gente precisa hoje, com esses jogadores, jogar mais. E isso é o trabalho do técnico. Então, as culpas do Renato, que são pertinentes em alguns pontos, precisam também ser olhadas como um espelho. Porque o Grêmio também precisa mais do seu treinador. E eu falo aqui pontualmente em cima do trabalho atual do Renato, deste momento. O Grêmio precisa mais. O Grêmio não pode sofrer tanto gol, o Grêmio tem que se fechar um pouco, o Grêmio precisa fazer apostas em jogadores mais coletivos, e aqui a gente pode trabalhar alguns nomes da base também para compor ali, junto com... não tem motivo do Nathan Fernandes não jogar e o Ferreira jogar, o futuro está ali, e o meio-campo com 3 volantes experientes, como o Vijaçante, como o Bitelo, como Carbajo, PP, fechar um pouco esse time, botar mais intensidade, mas diminuir os espaços, enfim, situações que nós precisamos cobrar. Então, essas culpas precisam ter mais protagonistas. É só o pedido que eu faço. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.